Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu primeiro, antes de começar, quero muito agradecer a todo o pessoal que chegou em agosto. Nós tivemos vários inscritos novos nos meses de julho e agosto e a gente agradece muito a você por acreditar nas coisas que a gente propõe em termos de reflexão, nas coisas que a gente propõe em termos de informação. O nosso canal é isso, é educação, é diálogo, é interação. E hoje eu quero conversar muito com você sobre um livro que eu li em 2021 e que me chamou muita atenção. E aí eu acabei indo procurar algumas outras coisas a respeito desse assunto. Eu não sei se você já ouviu falar do campo de concentração de Ravensbrück. Esse campo de concentração foi construído pelos nazistas, teria ficado pronto em 1937 aproximadamente, e inicialmente ele foi pensado para mulheres que ocupavam papéis de certo nível de reprovação dentro da sociedade, aquelas mulheres deficientes, prostitutas, entre outras. Mas por esse campo de concentração passaram centenas de milhares de mulheres e esse campo de concentração perdurou até 1945 e muitas dessas mulheres foram mortas por fuzilamento, foram mortas em câmaras ou foram mortas por outros meios cruéis. E eu queria comentar com você sobre dois livros. O primeiro é o livro Mulheres Sem Nome, é esse livro aqui. Esse livro, ele retrata uma situação em que você tem três mulheres cujas histórias se intercalam, cujas histórias se encontram num determinado momento do livro. Esse livro é da Martha Kelly, é o primeiro romance dela, mas um livro que mistura ficção e história. Então, a primeira dessas mulheres é Caroline, uma socialite americana que se dedicava no consulado, trabalhava no consulado francês americano e se dedicava a mandar roupas e alimentos e outras coisas mais para órfãos franceses. E a Caroline tinha um trabalho social, desenvolvia um trabalho social importante e também trabalhava no consulado fazendo uma espécie de secretariado do Roger, que era o cônsul. E aí a história ela vai se desenvolvendo de Caroline nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que na Polônia você tem Kasia Kuzmerik, que era uma menina quando tudo começa e naquele período pré-guerra ela decide então integrar a resistência. Ela nem sabia bem o que era aquilo, mas decide integrar a resistência e aí trabalhava num cinema. E lá pelas tantas, ela desenvolve, né, ela participa de uma entrega de uma determinada coisa que a resistência mandou, ou seja, ela foi uma espécie de correio da resistência, né? E foi seguida por policiais, mas ela conseguiu fazer a tal entrega e foi para o cinema trabalhar, e a mãe dela foi levar para ela o sanduíche dela, da alimentação dela daquele dia. E quando a mãe dela chega, os policiais nazistas também chegam, a cabine do cinema é arrombada, ela, a mãe e a irmã, que também tinha ido acompanhar a filha, e mais a irmã do pretenso namorado dela, né, do garoto que ela gostava, todos estavam no cinema, coincidentemente, e todos são colocados num trem e levados a Ravensbrück. E ali a história dela se cruza com a Dierta, que também é uma das três mulheres sem nome.
E Herta, naquele momento, é a médica que opera no campo de concentração nazista. E Kasia Kuzmerik e Suzanne, duas irmãs, passam por um procedimento cirúrgico de testes com seres humanos, ou seja, de experimentos científicos com seres humanos. Elas são operadas por Herta e acabam por se tornar duas das coelhas de Ravensbrück. Aliás, o que foram as coelhas de Ravensbrück? Foram aquelas mulheres que tiveram as pernas operadas e para testar sulfonamida, para saber se essa substância era eficaz no tratamento de ferimentos que muitas vezes eram obtidos, né? eram adquiridos na guerra. Então aqueles testes eram feitos em mulheres prisioneiras e, se dessem certo, aqueles tratamentos seriam empregados em soldados nazistas. E por que elas ficaram conhecidas como as coelhas de Ravensbrück? Basicamente por uma razão, porque elas andavam meio que pulando dentro do campo, né? Dentro do campo de concentração. E aí você vai me perguntar, e o que aconteceu com Alina Kuzmerik, a mãe de Kasia e Susana? Essa é uma das questões que você só vai desvendar no final do livro. E o que acontece com Herta, né? Essa médica que operou as coelhas? Isso você também só vai saber no final do livro, mas a única coisa que eu acho que vale a pena adiantar é que ela foi uma das pessoas julgadas pelo Tribunal de Nuremberg, né, pelo tribunal que funcionou logo depois do julgamento de Nuremberg dos militares em 45 e 46, e aí em 47 você tem o julgamento dos médicos em Nuremberg, e ela foi uma das réis. Caroline e Herta foram personagens reais, e a Kasia Kuzmerik foi inspirada na história de Nina Iwanska, uma polonesa que ficou presa muito tempo no campo de concentração. Eu acho que é um livro encantador, Mulheres Sem Nome. É um livro que eu acho que vale muito a pena, porque retrata aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A história de mulheres fortes. Kasia, apesar de um personagem fictício, na verdade tem muito de Nina Iwanska na sua construção, e talvez seja a personagem mais marcante, mais fascinante desse livro. A Caroline tem muito da história dela no livro, muito também criado pela autora, já que o livro é um romance. E eu te recomendo muito esse livro, e eu vou pedir para a Clarice te mostrar a sinopse e a capa desse livro, de modo que você possa curtir essa obra na sua integralidade. Inspirado em personagens reais da Segunda Guerra Mundial, um romance encantador sobre coragem, escolhas e redenção. Até onde você iria para honrar a vida daqueles que foram esquecidos? A socialite nova-iorquina Caroline Faraday está sobrecarregada de trabalho no consulado da França, em função da iminência da guerra. O ano é 1939 e o exército de Hitler acaba de invadir a Polônia, onde Kasia Kuzmerik vai deixando para trás a tranquilidade da infância conforme se envolve cada vez mais com o movimento de resistência de seu país. Distante das duas, a ambiciosa Herta tem a oportunidade de se libertar de uma vida desoladora e abraçar o sonho de se tornar médica cirurgiã a serviço da Alemanha. 3 mulheres cujas trajetórias se cruzam quando o impensável acontece. Kasia é capturada e levada para o campo de concentração feminino de Ravensbrück, onde Herta agora exerce sua controversa medicina. Uma história que atravessa continentes, dos Estados Unidos à França, da Alemanha à Polônia. Enquanto Caroline e Kasia persistem no sonho de tornar o mundo um lugar melhor.
Costurado por fatos históricos e personagens femininas poderosas, Mulheres Sem Nome é um romance extraordinário sobre a luta anônima por amor e liberdade. Um livro inspirador que encanta e comove até a última página. E aí você vê o seguinte, tem um outro livro, já que a gente está no Vai Lendo, né, e que eu não posso deixar de falar. Esse não é um romance, esse é um livro muito mais denso, muito mais duro de ler, porque ele é todo de histórias reais, que é esse aqui, da Sarah Welme, que chama-se Ravensbrück. Ravensbrück, a história do campo de concentração nazista para mulheres, é um relato incrível do que uma sobrevivente chamou de heroísmo, tenacidade sobre-humana e excepcional força de vontade de sobreviver. Em uma manhã de maio de 1939, 800 mulheres, donas de casa, médicas, cantoras de ópera, políticas, prostitutas, foram postas em marcha pelas florestas, a 80 quilômetros ao norte de Berlim. Chicoteando-as e chutando-as estavam inúmeras guardas alemães. A destinação era um campo de concentração especificamente feminino concebido por Heinrich Himmler, arquiteto primário do genocídio nazista. No fim da guerra, 130 mil mulheres de mais de 20 países europeus foram prisioneiras lá, incluindo nomes proeminentes como a sobrinha do general de Gaulle e a irmã do prefeito de Nova York durante a guerra. Poucas daquelas mulheres eram judias. Originalmente, Ravensbrück era um local destinado às marginais ciganas, inimigas políticas, resistentes estrangeiras, doentes, deficientes e loucas. Mulheres classificadas como inferiores e que, segundo os nazistas, deveriam ser extirpadas da sociedade. Ao longo de mais de 6 anos, as prisioneiras foram submetidas a espancamentos, tortura, trabalho escravo, fome, experimentos médicos e execuções aleatórias. Nos meses finais da guerra, Ravensbrück tornou-se um campo de extermínio. Em 1945, entre 30 e 50 mil mulheres tinham sido assassinadas lá. Por décadas, essa história ficou escondida por trás da cortina de ferro e até hoje é pouco conhecida. Usando testemunhos desenterrados desde o fim da Guerra Fria e entrevistas com sobreviventes que nunca antes haviam falado, Sarah Welme foi ao coração do campo, demonstrando com minuciosos detalhes o quão fácil e rapidamente o terror evoluiu. Inspirador, arrepiante e profundamente comovedor, o livro Ravensbrück, a história do campo de concentração nazista para mulheres, é um trabalho revolucionário de investigação histórica. Lembra-nos da capacidade do ser humano tanto para a crueldade bestial quanto para a coragem e resistência contra todas as possibilidades. Esse livro, gente, ele é um tijolo, olha que a grossura desse livro, mas é o livro mais completo sobre o único campo de concentração da Segunda Guerra feito exclusivamente para mulheres. Acho que esse livro, ele descreve situações que são absurdamente destroçadoras do que a gente pensa a respeito de humanidade. Então, ela começa descrevendo o surgimento do campo, como várias mulheres foram para lá, e aí ela descreve um pouco as histórias das blokovas, né, que eram as responsáveis por cuidar, por policiar os blocos, descreve toda a série de assassinatos que ocorreram com mulheres naquele presídio e descreve principalmente o sofrimento humano na sua mais cruel face.
Esse livro da Sarah Uelmen é um livro que eu penso que todo estudante, todo historiador, toda pessoa que se preocupa com direitos humanos deve ler. Porque, ao mesmo tempo que a gente ouve gritos pela ditadura, manifestações nazistas, a gente também sabe que as novas gerações, né, elas não têm recebido a quantidade de informações, de estudos a respeito do que foi o nazismo. Parece que, em certa medida, o nazismo vem sendo esquecido e muita gente jovem, hoje em dia, fala de uma espécie de redenção do nazismo como se isso fosse possível. Esse livro aqui, da Sarah Uelmen, é o livro que mostra exatamente o nazismo na sua face mais cruel. E aí muita gente diz assim, por que tem direitos especiais, direitos específicos, por que a gente faz lei especificamente para mulheres? Eu diria assim, Ravensbrück mostra exatamente as faces mais vulneráveis das mulheres e como essas faces mais vulneráveis foram exploradas para causar mais sofrimento. Bom, então ficam essas duas dicas nesse Vai Lendo de hoje. Esse aqui, Ravensbrück, da Sarah Uelmen, e o primeiro, este aqui, Mulheres Sem Nome. Tá? Espero que você curta essas leituras e compartilhe com a gente depois as suas impressões. Para terminar, então, quero te agradecer mais uma vez por você estar conosco aqui no canal. Quero te pedir que se inscreva se você não for inscrito, compartilha o nosso canal com seus amigos, dá para mim o seu like ou o seu dislike e segue a gente lá no Instagram, que tem sempre novidade legal também por lá. Te espero no próximo vídeo. Tchau!